Bom, a gente falou de DAS aí, que foi uma empresa que em 2024 era motivo de chacota, né? Falar que poderia ser uma boa empresa, que poderia dar dinheiro, e agora, enfim, o mercado tem olhado e tem subido bastante, todo mundo gostando muito. E aí agora a gente fala de uma outra empresa que nesse momento também é motivo de chacota, que é óbvio que vai quebrar, etc., que o mercado não gosta, né? E que eu vejo aqui como uma oportunidade que pode, inclusive, dar bastante alegria para o mercado em 2026, tá? Então, aqui não estou fazendo uma análise daquilo que já passou, estou fazendo uma análise daquilo que pode acontecer, tá? Então, é uma hipótese, tá? Que pode dar errado, obviamente, como tudo que eu falo aqui com vocês em relação a mercado. A Braskem, ela, como você bem trouxe, está há muitos anos tentando ser vendida, não porque a empresa é ruim, mas porque o controlador dessa empresa é ruim, que é a turma lá da Odebrecht, que praticamente acabou, né, depois da Lava Jato, a empresa não conseguiu se recuperar, e se tornou um sócio bastante tóxico. E aí, quando você soma Odebrecht com Petrobras, dentro do setor petroquímico, que está no ciclo de baixa global desde 2023, é natural que ninguém queira comprar. Mas nessas últimas poucas semanas aí, a gente teve um acordo entre a IG4, né, que é uma gestora de private equity, e a Novonor, para a troca do controle, tá? Essa troca do controle, ela está acontecendo basicamente porque os bancos haviam emprestado cerca de 20 bilhões de reais para a Odebrecht. A Odebrecht, nos problemas todos que ela enfrentou na Lava Jato, ela teve as ações executadas, tá? Ou seja, tecnicamente a Odebrecht já não era mais dona da Braskem, mas por alguma razão que só o Brasil explica, essas ações elas não foram executadas, ou seja, a Novonor continuou indicando todo mundo, continuou ali como presidente do conselho, continuou dando as cartas na Braskem e, naturalmente, numa empresa sem controle, numa empresa com um dono totalmente quebrado, os executivos eles fazem a festa, né? Então, quando você olha o que os executivos da Braskem fizeram ao longo desses últimos anos, foi uma barbeiragem, tá? Assustadoramente barbeiragem. Eles viram o ciclo petroquímico em baixa e continuaram acelerando o CAPEX, continuaram queimando caixa, mesmo vendo as margens extremamente apertadas, mesmo vendo sobre oferta de eteno ao redor do mundo, mesmo vendo uma dificuldade grande de aumento de demanda ao redor do mundo, e simplesmente viram a empresa queimar mais de 10 bilhões de reais em caixa nos últimos 12 meses, em projetos que, enfim, não deram absolutamente nenhum tipo de retorno. Acontece que no último trimestre, a gente viu a Braskem, principalmente na figura, né, do CEO da Braskem, o senhor Roberto, que no conference call do segundo trimestre disse que quem falasse de refinanciamento de dívida na Braskem não entendia de finanças, que a Braskem não precisava de refinanciamento de dívida. No terceiro trimestre, a luz divina acendeu, né, sobre a mente dele, e aí ele disse que, de fato, a Braskem precisa de um turnaround, mas só porque eles contrataram umas consultorias externas e deram para eles um panorama de que o ciclo petroquímico continuará negativo até 2030. Aí deu o senso de urgência, não porque a Braskem tem mais 2 anos só de caixa para pagar a dívida, depois ela precisaria entrar em recuperação judicial. Não foi isso, foi pela consultoria que falou que o ciclo petroquímico iria piorar. Bom, sendo isso ou sendo outra coisa, de fato, a Braskem entendeu que precisa de um turnaround, né? Precisa de uma recuperação, de uma reviravolta, tá? E isso, de fato, não vai ser tocado por eles, né? Os executivos atuais. Certamente, todos serão demitidos a partir do momento que tiver a troca de controle que deve ser efetuada nos próximos 60 dias, de acordo com o que foi assinado entre a Novonor e a IG4. Existe aí, obviamente, um fator de incerteza se esse contrato de fato vai para frente, tá? Tudo indica que sim, vai para frente, e a partir daí você vai ter uma divisão entre IG4, aí através dos bancos, e
Petrobras, onde você terá a parte da operação da Braskem vai ficar na mão de executivos da Petrobras e parte financeira, jurídica e compliance vai ficar na mão da IG4, ou seja, você pega teoricamente o melhor dos dois mundos e coloca eles dentro da estrutura da Braskem. Bom, operacionalmente falando, então, parece que teremos um endereçamento. Entrando no ponto de vista financeiro, a Braskem ela tem 1 bi de dólares de dívida rotativa para pagar no final de 2026 e mais algo em torno de 400 milhões de dívidas que já iriam vencer. Ou seja, 1,4 bi de dólares em dívidas vencendo em 2026. Ela tem algo em torno de 2 bilhões de dólares em caixa. O que precisa ser feito, então? Você precisa fazer o refinanciamento dessas dívidas. Como que isso vai ser feito? A gente não sabe. Algumas discussões estão sendo feitas com bondholders, né, que são credores da companhia. Parte do mercado acha que a Braskem vai oferecer uma conversão desses bonds em ações a título do que foi feito em Azul, por exemplo, tá? Eu acho que não, eu acho que eles vão tentar renegociar isso, pagando um waiver fee, né, ou seja, uma taxa para poder empurrar essa dívida para frente, e os bondholders, na sua maioria, vão aceitar, sobretudo porque agora você tem bancos, IG4 e Braskem por trás da companhia, não tem mais Odebrecht, ou seja, há credibilidade novamente na gestão e no controle da própria companhia. Feito isso, você também tem uma agenda de venda de ativos, tá? Que deve ser tocada pela companhia, além de hibernar plantas, como por exemplo a planta de Alagoas, de plástico em Alagoas, que é uma planta horrorosa, deficitária. Eles também devem vender algumas outras fábricas aqui, já se discute venda de fábricas no Rio Grande do Sul, e também o principal ativo, o que parece ter maior liquidez nesse momento, que é a planta nos Estados Unidos, né? Especula-se aí algo em torno de 1 bilhão de dólares nessa planta. Se você conseguir levantar algo em torno de 5 a 7 bilhões de reais em ativo, com venda de ativos em 2026, e conseguir algo em torno de 5 bilhões de reais em rolagem de dívida, está resolvido o problema da Braskem financeiro, ou seja, você resolve a estrutura de controle, que é o que eu mencionei aqui, você resolve o time operacional aqui, entre G4 e Petrobras, tocando isso, e do ponto de vista de venda de ativos, você resolve a solvência da companhia. Fazendo tudo isso, a Braskem hoje tem um valor de firma de cerca de 40 bilhões de dólares, na minha concepção, e hoje algo em torno de 6 bilhões de reais de market cap, eu acho que ela tem espaço para ir para algo em torno de 15 bilhões de reais de market cap. Sobretudo pelo pagamento dessas dívidas, mais rolagem dessas dívidas, mais redução ou zeragem da queima de caixa, tá? Isso somado ao Presic, né, que foi sancionado pelo governo Lula na semana passada, isso adicionado também a melhorias operacionais, sobretudo na substituição do nafta gradativamente pelo gás, né, que tem capacidade de reduzir o custo da matéria-prima em 40%, isso pode contribuir para essa melhora substancial da Braskem ao longo de 2026, e é o que eu acredito que de fato pode acontecer. Ou seja, vejam, tem várias premissas aqui dentro, né? Não estou dizendo que vai acontecer, que é certo que vai acontecer, são premissas que eu tenho, né? Pensando nessa posição de Braskem, e que se isso acontecer, para mim tem 100% de upside aí no equity da Braskem.